Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do PET Me Ajuda e hoje nós vamos dar continuidade ao último vídeo sobre substituição nucleofílica. Mais especificamente, nós iremos falar sobre substituição nucleofílica de segunda ordem, que é o que está representado aqui. Se vocês lembram do primeiro vídeo da substituição nucleofílica, isso é caracterizado pelo quê? Pela entrada de um nucleófilo na molécula e pela saída do grupo de saída, que também tem um caráter nucleofílico, tá legal? Entretanto, aquele que entra tem uma tendência maior a permanecer, forma uma molécula mais estável do que aquele que sai, tá certo? Geralmente é assim que se procede a reação. Então aqui nós temos um esqueminha em 3D, mostrando uma reação para vocês, onde eu estou adicionando um iodo e removendo um bromo. E aqui embaixo eu tenho o esqueminha mostrando as cargas eletrônicas aí envolvidas nessa reação, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre ela, sobre substituição nucleofílica de segunda ordem, ou SN2, tá? Aqui eu tenho a representação do que acontece em termos de orbitais moleculares quando eu tenho essa reação. Aqui vocês já podem observar a inversão de configuração, que a gente vai falar mais à frente, tá? Mas não é esse o objetivo agora, tá? Então aqui eu estou dando exemplo quando eu tenho um carbono hibridizado, que vocês podem ver que ele está hibridizado em sp3, tá? E aqui por X eu tenho indicado o meu grupo de saída. O que acontece é que quando o nucleófilo se aproxima aqui com seu orbital, vai ocorrer necessariamente uma mudança aqui na hibridização do carbono. Por quê? Se vocês observam, ele é sp3, eu tenho o deslocamento desses três grupamentos R, R1 e R2 aqui para o plano. E isso indica o quê? Indica uma mudança na hibridização deste carbono. Porque agora ele passa a ter um orbital P, não é verdade? Que está parcialmente ligado com o nucleófilo, então eu tenho uma carga parcial negativa aqui, e parcialmente ligado com o grupo de saída, então eu tenho uma carga parcial negativa aqui também. Lembrando que essa é a representação daquela ligação pontilhada, que significa que uma está sendo formada e a outra está sendo rompida ao mesmo tempo. É uma reação concertada, uma reação em concerto, porque na verdade este carbono aqui não está fazendo 5 ligações, até porque ele não dispõe de orbitais para isso. Se vocês observarem, esses dois lóbulos cinza meio azulado aqui são dois lóbulos de um mesmo orbital P. Então o que a gente vê é o nucleófilo chegando, tomando, na verdade, este orbital, ocupando este orbital, e o grupo de saída deixando este orbital, que é o que a gente observa aqui. E uma vez que a reação está terminada, o grupo de saída foi removido e o nucleófilo foi adicionado. E a gente observa aqui também a inversão da configuração aqui deste estereoisômero, tá? Então eu tenho inversão da isomeria ótica aqui dos compostos que eu estou trabalhando, que é mais ou menos o que a gente vê no mecanismo. Aqui é mais ou menos o que a gente vê no mecanismo, tá? Se vocês observarem, está acontecendo exatamente a mesma coisa que foi mostrado no exemplo. Lembrando que este fenômeno só vai acontecer aqui caso a molécula apresente quiralidade. Aqui, no caso, o centro do estereoisômero vai ser aqui este carbono, porque ele está ligado a 4 grupamentos diferentes. Não é verdade? Então, tem ataque do meu nucleófilo aqui, que chega por trás. Eu tenho a mudança da hibridização deste carbono, que passa a ter um orbital P neste eixo da ligação aqui. Tenho o rompimento da ligação com o grupo de saída, e então o nucleófilo é adicionado mediante a inversão da isomeria ótica aqui desse composto. Se vocês observarem, antes esse composto aqui tinha um índice de refração da luz de menos 34,6, ou seja, um índice negativo de refração da luz, e agora ele passa a ter um índice positivo, significa que houve a inversão da isomeria ótica disso aqui, tá legal? E para vocês observarem aqui, aquele intermediário que eu mostrei para vocês está exatamente aqui, no alto aqui do ponto
do gráfico de coordenada de reação por energia, indicando que é uma espécie muito instável, porque na verdade eu não tenho uma ligação completa aqui, o que eu tenho é um nucleófilo muito próximo de um lado e o grupo de saída muito próximo de outro. Então eu preciso de uma energia de ativação muito grande para formar essa espécie, e depois que eu tenho a perca aí do grupo de saída, eu formo a minha espécie com o nucleófilo e a configuração do isômero invertida, não é verdade? Disso a gente pode conversar um pouquinho também, que já foi falado no vídeo anterior, mas não custa reforçar, de por que este ataque vai ocorrer por trás. Bom, este ataque vai ocorrer por trás porque, como vocês sabem, este grupamento de saída aqui também tem um certo caráter nucleofílico, então ele tem uma certa densidade eletrônica na volta dele aqui, o que dificulta este ataque pela frente, aqui dificulta o ataque pelo mesmo lado. A gente pode atribuir isso aqui como um fator de impedimento estérico, tá certo? Dando continuidade no mecanismo aqui, a gente pode usar uma estratégia de dupla inversão para manter a configuração da molécula original, caso isso seja de interesse nosso. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu olho aqui para essa molécula, que é a molécula que eu tenho disponível no laboratório para trabalhar, vejo que ela tem uma determinada configuração aqui da isomeria ótica, com índice de refração da luz aqui negativo, como vocês podem observar, e o que eu quero adicionar é este nucleófilo aqui, tá? Este HS- é o que eu quero adicionar a ela. Só que se eu fizer isso, eu vou ter a inversão dessa configuração. Mas eu não quero isso, eu quero que ele mantenha a mesma configuração, como a gente pode observar aqui no produto final, que tem o índice de refração negativo também. Então, o que eu faço? Eu faço uma etapa intermediária. Aqui no nosso exemplo, eu estou adicionando primeiro um iodo como nucleófilo, assim ele inverte a configuração ótica aqui, e a partir do momento que esta configuração está invertida, eu adiciono de fato o meu nucleófilo de interesse, que ele inverte novamente e volta para a configuração original. Então assim eu não tenho alteração líquida, como é chamado, da configuração ótica desse composto aqui, tá certo? Continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que vão influenciar a reação SN2, que são eles: a estrutura deste grupamento R aqui, que é toda a porção da molécula que não é o grupo de saída, a natureza do grupo de saída vai influenciar, e a reatividade do nucleófilo, e nós vamos observar que o nucleófilo terá certas características que o tornarão mais reativo ou menos reativo dependendo do meio onde eu fizer esta reação, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu trago para vocês é sobre a natureza do grupo de saída. O que eu observo aqui? Neste diagrama está mostrado aqui da direita para a esquerda o aumento da habilidade de saída destes grupamentos aqui. Não é verdade? Então eu tenho aqui o flúor, eu peguei todos os elementos de uma mesma família, eu tenho aqui o flúor como o pior grupo de saída, depois o cloro, o bromo já é melhor, e o iodo é o melhor de todos como grupo de saída. Tá legal? E se a gente relacionar isto com a basicidade desses compostos que eu estou apresentando aqui, desses ânions que eu estou apresentando, o que eu observo é que o caráter, de saída desses grupos é tanto maior quanto menor for a sua basicidade, porque aqui está indicando o sentido decrescente da direita para a esquerda. Se vocês lembram lá da questão de avaliar a força de um ácido pela estabilidade da base conjugada, o que a gente via? Que nesta família aqui dos halogênios, eu tinha ácidos mais fortes conforme eu ia descendo na família, não é verdade? Conforme eu ia indo para outros períodos dentro daquela família. Isso por quê? Porque o iodo, na verdade, vai comportar muito melhor esta carga negativa sem querer se ligar aí a hidrogênio ou a outras moléculas presentes no meio que tenham algum caráter eletrofílico, tá? A gente pode atribuir isso, como a gente está tratando de uma mesma família, a gente pode atribuir isso ao tamanho desses átomos aqui, O raio atômico aumenta
de cima para baixo na tabela periódica e a basicidade diminui porque eles comportam melhor esta carga negativa, tá certo? Então, quanto menos básico for o grupo de saída, mais facilmente ele vai sair daquela molécula, tá certo? Dando continuidade aqui, outra coisa que nós vamos analisar agora é o caráter do nucleófilo que eu estou utilizando, tá certo? Então aqui eu tenho comparação de duas espécies, OH- e H2O, no nosso primeiro experimento. Eu realizo esse experimento aqui e o que eu observo é que aquele experimento que teve o OH- como nucleófilo foi rápido, enquanto o experimento que teve o H2O como nucleófilo foi muito lento. Já nos dá uma dica. Indo para o segundo experimento, ainda na mesma questão, no mesmo caráter deste primeiro, o que eu observo é que se eu uso amônia, a reação não vai tão rápida. Entretanto, se eu uso NH2- aqui, a reação vai muito rápida. Disso aqui, a gente já pode concluir que para o nucleófilo, quanto mais básico ele for, quanto maior for o seu caráter básico, mais facilmente ele se adiciona à molécula. E faz sentido, quanto mais básico for o grupo de saída, mais dificilmente ele sai, logo quanto mais básico for o nucleófilo, mais facilmente ele entra e permanece na molécula. Esses outros dois experimentos demonstram a mesma coisa, aqui porque a amônia é mais básica do que a água, então tem uma velocidade de reação aqui para a amônia muito maior, e comparando também os ânions, tanto da amônia quanto da água, eu observo aqui que o da amônia, que é mais básico do que o OH-, faz a reação ir muito mais rápido. Então chegamos no ponto para dizer que, com relação ao nucleófilo, conforme a basicidade dele aumenta também o seu caráter nucleofílico e a reação ocorre mais rapidamente, tá certo? Agora a gente chegou num ponto importante que a gente tem que diferenciar o que é nucleofilicidade de basicidade. Bom, eu já adiantei para vocês que nucleofilicidade, no vídeo anterior, é uma afinidade por uma característica do núcleo dos átomos, que é o que? Exatamente a carga positiva. Então ele vai ter uma afinidade por cargas positivas. E que é a basicidade é um tipo específico de nucleofilicidade, tá? Porque ela é relativa à atração dessas espécies por íons H+, tá certo? Então ela seria um tipo de nucleofilicidade. Mas se nós formos buscar a definição bem corretinha, nós observamos aqui que a nucleofilicidade é definida como uma grandeza cinética. Isso faz muito sentido. Lembra que eu mostrei para vocês o intermediário que é formado lá no diagrama de coordenada de reação por energia? Lembra que ele não está lá no final, logo ele não é um produto termodinâmico? Logo ele diz respeito à cinética da reação? Lembram disso, né? Logo, a nucleofilicidade é definida como uma grandeza cinética, como uma constante aqui de velocidade. Então, eu avalio a nucleofilicidade de uma espécie pela velocidade com que ela se adiciona à molécula que eu estou trabalhando e promove a saída aí deste grupamento X- aqui, que é o meu grupo de saída, tá certo? É uma grandeza cinética. Enquanto que a basicidade, a definição correta dela, é sim relativa aqui a uma reação de dissociação, como a gente está observando, representando genericamente aqui por A- mais H2O. Então eu tenho a dissociação, na verdade, dessa água, libero OH- no meio e forma a espécie AH, só que ela é uma grandeza referente à termodinâmica da reação, porque eu estou avaliando o produto final e não estou avaliando a velocidade com que ele se forma. Eu estou avaliando a razão, na verdade, entre as concentrações dos produtos finais sobre as concentrações dos produtos iniciais. E isso que é a basicidade. É importante vocês terem esses dois conceitos bem claros na mente de vocês para não confundir. Tá legal? Dando continuidade aqui, nós vamos avaliar outro fator que interfere no rendimento aí
da reação SN2. Vocês já tinham visto, não é verdade? Que foi o que eu falei para vocês anteriormente, que quanto maior o caráter básico deste nucleófilo, mais rápida será a reação, não é? Pois bem, aqui o que está sendo demonstrado é exatamente o contrário. O que eu estou observando é que as espécies aqui mais básicas demoram mais para se adicionar à minha molécula e promover a saída do grupo de saída. E isso é curioso. Então nós temos que pensar, está contradizendo o que disse anteriormente? Não, não está contradizendo. O que está acontecendo é que eu tenho um outro fator envolvido. Que fator é esse? O solvente, exatamente o solvente. E se vocês observarem, este aqui é um solvente polar, mais especificamente um solvente polar prótico, tá? Então isso quer me dizer o quê? Que este solvente vai ter um efeito sobre o nucleófilo quanto mais básico ele for. Que é mais ou menos isso aqui que eu quero mostrar para vocês, não é? Aqui eu estou aumentando a minha basicidade em um sentido, aqui da direita para a esquerda, mas na presença de um solvente polar, e este efeito é mais pronunciado em solventes polares próticos, a minha nucleofilicidade vai aumentar no sentido contrário, da esquerda para a direita. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa da solvatação, que é o que vocês estão observando aqui, tá? Vocês lembram lá das pontes de hidrogênio? É mais ou menos isso que ocorre. Então, olhando aqui nos vermelhos, eu tenho os meus nucleófilos aqui e eu observo que quanto mais forte for a base, aqui no caso do F-, maior é o efeito de solvatação, ou seja, de imobilização desse nucleófilo pelo solvente polar aqui, tá? Enquanto que mais fraca for a minha base, menor vai ser esse efeito de imobilização, porque ela comporta bem aquela carga negativa dentro dela mesma, logo a carga negativa não é tão pronunciada, por assim dizer, e ela não sente tanto a atração das cargas parciais positivas aqui do solvente polar. Isso é muito interessante. Mais interessante ainda é que esse efeito vai ser muito mais intenso quando eu tratar de solventes polares próticos. Por quê? Por quê? Diferenciando um solvente polar aprótico de um solvente polar prótico. Um solvente polar aprótico é aquele que não tem hidrogênios ácidos, ou seja, que não tem hidrogênios com uma tendência maior, melhor dizendo, com uma constante de dissociação maior, que eles não têm uma tendência a se separar daquela molécula. Ao contrário dos solventes polares próticos, que por esses hidrogênios, aqui o azulzinho indicado é o hidrogênio, terem uma constante de dissociação maior, terem uma tendência maior de se separar da molécula, esta carga parcial positiva em cima deles fica muito mais pronunciada, logo eles exercem um efeito de solvatação, de imobilização do nucleófilo muito maior, muito mais intenso, proporcionalmente a quanto maior for o caráter básico deste nucleófilo. Tá legal? Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos nós falaremos aí sobre substituição nucleofílica de primeira ordem, tá legal? Então curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e não deixe de seguir o PET nas redes sociais para estar sempre ligado. Um abraço e até a próxima!